Esta é uma história real enviada por um dos nossos inscritos e modificada por mim para compartilhá-la com vocês. Para garantir a segurança e o anonimato de todos os envolvidos, alterei os nomes e alguns detalhes, mas a essência do relato é totalmente autêntica. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e se tornar membro para receber os vídeos e e-books exclusivos antes de todo mundo. Minha família sempre teve uma chácara no interior, um lugar afastado, cercado por árvores e natureza por todos os lados. Mas eu nunca fui muito fã daquele lugar. Desde pequena preferia a cidade, o barulho, as luzes e a sensação de que algo sempre estava acontecendo. Mesmo assim, nas férias ou em feriados prolongados, era tradição passarmos alguns dias na casa de campo. Meus pais insistiam que aquilo fazia bem, que nos conectava às raízes, mas para mim era só um castigo disfarçado. Naquele feriado não foi diferente. Eu e meu namorado Leonardo fomos convidados, ou melhor, intimados, a acompanhar meus pais para ajudar em algumas reformas na casa da chácara. Como boa filha, aceitei, mas deixei claro que não gostava da ideia. Quando chegamos, a paisagem era a mesma de sempre. A chácara era grande, cercada de árvores antigas e com um lago cristalino ao fundo. O cheiro de terra molhada e madeira envelhecida tomava o ar. A única novidade era a presença de Adele, uma amiga próxima da minha mãe, que havia ficado viúva há alguns anos e costumava visitar minha família sempre que podia. Adele sempre foi uma mulher sofisticada, elegante e muito bem cuidada. Mesmo com seus 60 e poucos anos, mantinha um charme inegável, o tipo de presença que não passava despercebida. Na manhã seguinte, meus pais decidiram ir até a cidade para resolver algumas pendências e pediram que ficássemos na chácara para ajudar Adele com o que fosse necessário. O dia passou sem grandes acontecimentos. Leonardo, sempre prestativo, se ofereceu para ajudá-la a organizar algumas coisas no sótão da casa, um espaço que ninguém visitava há anos e estava repleto de caixas esquecidas. Enquanto subiam as escadas estreitas de madeira, o silêncio e o cheiro de poeira faziam o ambiente parecer ainda mais fechado. "Faz tempo que esse lugar não é mexido, hein?" Leonardo comentou, empilhando algumas caixas no canto. Adele sorriu, sentando-se em uma das antigas poltronas que estavam ali. "Desde que meu marido faleceu, perdi o hábito de vir até aqui. Algumas lembranças são difíceis de revisitar." Leonardo parou o que estava fazendo e a observou por um instante. "Imagino que deva ser difícil, depois de tantos anos ao lado de alguém." Ela suspirou, desviando o olhar para a janela empoeirada. "Não é só a saudade da presença, sabe?" murmurou, brincando com um anel no dedo. "O pior é a falta do toque, do carinho. A gente se acostuma a compartilhar a vida com alguém. Depois, de repente, fica um vazio." Leonardo não sabia como responder. A conversa havia tomado um rumo inesperado, e o silêncio que se seguiu pesou no ar. Adele ergueu o olhar para ele, um sorriso suave nos lábios. "E você? Como está o casamento?" Ele riu sem jeito, ajeitando uma caixa sobre outra. "Ah, estamos bem. Quer dizer, como todo casal, tem altos e baixos." "Sempre tem. Mas o importante é não deixar o desejo morrer." Ela disse, num tom leve, mas carregado de significado. Leonardo sentiu o peso daquelas palavras e, por um breve momento, percebeu algo diferente na maneira como Adele o olhava. Ela cruzou as pernas devagar, deslizando os dedos sobre o próprio joelho. "Sabe, algumas coisas podem ser substituídas, outras nunca." O silêncio foi intenso. Ele sabia que deveria se levantar, mudar de assunto, quebrar aquele clima estranho, mas ficou ali, parado, sentindo o ambiente ao seu redor mudar sutilmente. Adele sorriu, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Acho que já trabalhamos bastante por hoje, não acha?" Leonardo engoliu seco, desviando o olhar. Acho que sim." Desceram as escadas em silêncio, mas a tensão permanecia ali, invisível,
como se algo não dito tivesse ficado no ar. Leonardo descia os últimos degraus, sentindo o cheiro de madeira antiga misturado ao perfume discreto de Adele, que vinha logo atrás. O silêncio entre eles ainda carregava resquícios da conversa anterior. Um peso sutil que parecia prender o ar ao redor. Foi então que ele ouviu um pequeno grito abafado, seguido pelo impacto repentino de um corpo contra o seu. Adele tropeçara e caía sobre ele. Ai! Foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de se chocar contra ele e os dois irem ao chão juntos. Leonardo sentiu as costas baterem contra o piso de madeira, mas o que realmente o fez prender a respiração foi a presença quente e inesperada de Adele sobre ele. Por alguns segundos, ficaram ali, um sobre o outro, os corpos pressionados, a respiração ainda descompassada pela surpresa da queda. O riso dela foi o primeiro som a quebrar o silêncio. Bem, pelo menos a queda foi amortecida. Ela brincou, ainda sem se levantar. Leonardo sorriu, sentindo o peso leve e ao mesmo tempo marcante dela sobre ele. Você está bem? Perguntou sem pressa de se afastar. Adele ergueu o olhar para ele, um brilho curioso nos olhos. Ah, eu estou ótima. Não lembro da última vez que caí tão bem assim. Os dois riram juntos, ainda próximos demais. A respiração dela batia contra a pele dele. E Leonardo notou que as mãos de Adele ainda estavam apoiadas sobre seu peito, como se hesitassem em se afastar. Foi o mais perto que estive de um homem em um bom tempo. Ela murmurou, quase como um pensamento em voz alta. Leonardo umedeceu os lábios, sentindo o calor daquele momento. Não era apenas uma brincadeira. Havia algo no jeito como ela disse aquilo. Adele piscou lentamente. Então finalmente começou a se afastar, mas não sem antes deslizar as mãos suavemente sobre o peito dele ao apoiar-se para se levantar. Mas acho que já aproveitei o suficiente, ela disse, com um sorriso que parecia mais do que apenas diversão. Leonardo riu, tentando disfarçar o que sentia naquele instante. Ele próprio não sabia explicar. Os dois se levantaram e ajeitaram a roupa, batendo a poeira do corpo, ainda trocando olhares carregados de algo não dito. Bem, agora que sobrevivemos a essa acidente, Leonardo quebrou o silêncio com um tom bem-humorado. Acho que podemos considerar o trabalho do dia concluído. Adele sorriu de lado, ajeitando uma mecha de cabelo. Se todo o trabalho tivesse esse tipo de incidente, eu faria questão de ajudar mais vezes. A troca de olhares durou 1 segundo a mais do que deveria, até que Adele se virou e caminhou em direção à cozinha, deixando Leonardo para trás, com a sensação de que aquela queda não tinha sido apenas um tropeço qualquer. Leonardo a observou caminhar em direção à cozinha, mas antes de desaparecer pelo corredor, Adele virou o rosto por cima do ombro e lançou-lhe um olhar que não era apenas um olhar. Era um convite. Ele hesitou por 1 segundo, mas algo nele já tinha tomado a decisão antes mesmo que sua mente pudesse ponderar sobre certo ou errado. Seguiu atrás dela. A cozinha estava silenciosa. Apenas o som da água sendo servida no copo quebrava o momento. Adele estava encostada na pia, concentrada no filtro, mas seu corpo parecia atento. Leonardo parou atrás dela, próximo o suficiente para que sentisse seu perfume misturado ao cheiro da madeira envelhecida da casa. A proximidade os deixou desconfortáveis, mas não era um desconforto ruim. Ele se inclinou ligeiramente, aproximando os lábios do ouvido dela. Você sempre deixa as portas abertas. In sussurrou, sua voz carregada de algo que nem ele mesmo sabia definir. Adele franziu a testa, girando levemente o rosto. O quê? E então, sem planejamento, o beijo aconteceu. Rápido. Quase acidental. Os olhos dela brilharam por um instante, e o silêncio que se seguiu foi mais intenso do que qualquer palavra que poderiam ter dito. Ela recuou apenas um pouco, como se estivesse testando os próprios limites. Isso é um erro. Leonardo não se afastou. Olhou para ela com intensidade.
Tem certeza? Ela passou a língua pelos lábios, como se tentasse apagar a lembrança daquele beijo súbito, mas falhando miseravelmente. Você sabe o risco que estamos correndo, sussurrou, a voz vacilando. E você sabe que vale a pena. Adele fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma decisão tomada ali. Você tem coragem? Leonardo assentiu, firme, ela o encarou por mais um momento. Então soltou um suspiro resignado, mas carregado de expectativa. Uma vez só, e nunca mais. Ela segurou sua mão e o puxou para a sala, onde um sofá confortável os esperava. A tensão no ar era quase palpável. O silêncio falava mais alto do que qualquer palavra dita até ali. E naquele instante, eles souberam que, depois daquele momento, nada mais seria como antes. A história continua. Se você quer saber o que acontece depois, comente aqui e ative as notificações para não perder a continuação.